Em 1912, Freud se referia aos médicos que exerciam a psicanálise, recomendando que eles tivessem muita atenção àquilo que os pacientes diziam, aos pensamentos dos pacientes especialmente, com o qual ele queria dizer que o paciente ia na frente, o analista atrás, ou seja, primeiro o analista escuta aquilo que o paciente tem para dizer através dos seus pensamentos, ideias, comentários, sonhos, através do relato do seu dia, dos seus conteúdos manifestos, conflitos, mal-estares e tudo mais, e a partir daí então o analista vai formulando a interpretação, vai se aproximando dos conteúdos inconscientes. Dito em outras palavras, o paciente vai na frente e o analista vai atrás. Quem dita as normas, as regras daquilo que tem que ser entendido dentro da sessão é o paciente. A interpretação passou a ser o instrumento, a ferramenta técnica mais importante, é um dos instrumentos, das ferramentas mais estudadas em técnica psicanalítica. Alguns analistas vão até o exagero da interpretação, outros absolutamente ao contrário, ficam contidos, silenciosos e pecam muitas vezes até por falta. Entre esses dois extremos há uma gama enorme de possibilidades técnicas. Entre eles, Bion, por exemplo, dizia que o analista tinha que estar na sessão sem desejo e sem memória, ou seja, um grau de neutralidade exageradamente grande, digamos, algo que na prática não se consegue totalmente. Todos nós temos desejos, todos nós temos memórias, embora não tratemos de que isso não interfira no material do paciente, nem nas nossas interpretações, é muito difícil o tempo todo de nos livrarmos desses conteúdos que de alguma forma estão ali contaminando. Mas é um exercício que fazemos, nesse sentido, Bion tinha razão, de tentarmos interferir, colorir o mínimo possível o material do paciente com aquilo que é nosso. Isso se faz através de uma reflexão, através de uma autoanálise, através da paciência, através do cuidado, através do escutar com profundidade, deixar que o paciente associe e revisarmos aquilo que nós vamos dizer o suficiente como para sermos mais precisos, cirúrgicos às vezes, mas algo escapa, evidentemente não tem como não contaminar o paciente. A sessão, por mais que a gente deseje que ela seja um pouco asséptica, ela é bastante perturbada, bastante contaminada. Nem sempre nós conseguimos esse nível de neutralidade que seria desejado. Mas estamos trabalhando o tempo todo em torno desse tema, tratamos de nos aproximar, ora mais, ora menos. O certo é que os analistas que têm um pouco essa percepção de que devem ter essa temática presente na cabeça são os que obtêm resultados mais interessantes. As técnicas mais sugestivas e mais intuitivas dão menos resultado porque contaminam, fazem com que o paciente termine dizendo ou fazendo coisas que são sugestivas do terapeuta. Isso se dá em função da atitude interna do sujeito, do profissional, no caso do analista, do esquema referencial teórico que ele use, um exagero nas percepções contratransferenciais que muitas vezes ocorrem com ideias pré-concebidas, ou seja, o analista já tem uma ideia de que naquela sessão, naquele momento, com aquele paciente, o tema que vai sair é tal coisa, fica um pouco contaminado pela sessão anterior, então já espera o paciente com a interpretação pré-formada para iniciar a sessão trabalhando aqueles conteúdos que muitas vezes não aparecem. Pode até ser certeiros, porque são do paciente, eram da sessão anterior que não foi dita. Isso acontece muito quando o analista supervisiona com um colega e vê determinados conteúdos que não foram ditos naquela sessão e ele espera o paciente na sessão que vem com aquele tema na ponta da língua. São interpretações certeiras, corretas do ponto de vista do mundo interno do paciente, mas não necessariamente naquela próxima sessão, naquele timing, ou seja, naquele tempo certo. Então, aí existe uma espécie de destempo, de descoordenação entre a percepção do analista e o material interno do paciente. Então, esse destempo faz com que o paciente não se sinta entendido, compreendido, que ele fique um pouco deslocado, sinta que não há uma conexão profunda, verdadeira entre o analista e ele. E isso termina, de alguma forma, distorcendo o destino da sessão, do material, se perde, vai para outros lados que não era exatamente aquele que tinha que acontecer. Historicamente, o paciente associa, através da sua vida, seus conflitos, seus sonhos, seu dia a dia, faz os seus relatos, o analista escuta em silêncio e depois interpreta. Essa é a sequência que Freud nos ensinou da associação livre e da atenção flutuante. Quando isso é feito exageradamente, ou seja, o analista interfere pouco, interpreta pouco, e agora estamos vendo o outro lado,
também, de alguma maneira, vai deixando o paciente meio solitário, vai deixando o paciente um pouco abandonado. Se o indivíduo tem uma tendência à melancolia, na prática ele termina se afundando, ficando mais melancólico dentro da sessão. Se sente abandonado, pouco interessante para o analista, isso faz com que ele se afunde um pouco mais. Então, o tempo todo, nós, enquanto técnica analítica, dentro do consultório, temos que estar examinando, olhando, pensando, não podemos nos desligar durante muito tempo do paciente, podemos eventualmente flutuar a nossa atenção, mas sempre tendo o paciente como objetivo principal. A associação livros, relatos, tom de voz, a postura do paciente, tudo isso são indicadores que vão nos levando, digamos assim, para um lado ou para outro, vão fazendo com que se acendam luzes dentro de nós, do verde ao vermelho, contestando um pouco a nossa postura, a nossa interpretação, fazendo recuar, retomando, voltando lá atrás, pegando uma palavra ou um determinado conteúdo que deixamos de lado por não acharmos, não considerarmos importante, agora retomamos e achamos que aquele caminho era melhor que o anterior. Todos esses movimentos que vão acontecendo na nossa cabeça e que o paciente não percebe, não se dá conta, porque ele está preocupado com seu material, com seus pensamentos, com a sua vida interna, mobilizado pelos afetos daquilo que vai surgindo na cabeça dele em função das conexões com o mundo interno dele. Mas nós, tecnicamente, temos a obrigação de sabermos, conhecermos e olharmos, examinarmos todas essas questões que têm muito mais que ver conosco do que com o paciente, enquanto técnica a ser utilizada. Então vamos testando determinadas atitudes, determinadas palavras, tentamos uma interpretação por aqui, não evolui muito, o paciente não associa, não entende, fica no ar, recuamos, usamos uma outra abordagem e assim nós vamos tentando diferentes possibilidades até que em determinado momento a sessão deslancha, anda um pouco mais, depois para outra vez, mas sempre observando o paciente, vendo como o paciente se movimenta, se dirige, qual é a atitude do paciente. Então, os pensamentos, as ideias, as associações do paciente sempre são um guia muito importante, fundamental para nós. Nesse sentido, devem ser considerados como autênticas, verdadeiras e não complementares às nossas ideias. O paciente não tem que fazer aquilo que nós queremos, ele não tem que ser bonzinho conosco, ele tem que ser o paciente, ele tem que ser autêntico, verdadeiro, ele tem que concordar ou discordar ou simplesmente nem se importar em nos fazer felizes. Ele tem que buscar a verdade dele, o caminho dele, e nós então temos que, através disso, vermos formas de ir encaixando dentro do mundo interno do paciente aqueles pensamentos que nós vamos obtendo através do que eles vão dizendo. Dessa forma, nós examinamos as interpretações que os pacientes fazem deles mesmos, ou às vezes até de nós, os comentários que eles fazem de nós e que muitas vezes são verdadeiros e devem ser considerados como verdadeiros, representam percepções que os pacientes têm do nosso mundo interno, e isso também nós devemos examinar e colocar dentro das nossas interpretações, dos nossos pensamentos, para ampliar e aprofundar a compreensão do mundo interno do paciente, fazer com que ele tenha uma bagagem, um número de possibilidades cada vez maior de entendimento do seu mundo interno, mas também do mundo que rodeia ele, para que ele possa ter mais sucesso, ser mais feliz, entrar e sair com mais habilidade e tudo mais. De forma que muitas vezes a técnica de se ausentar, de ficar silencioso dentro do consultório, me refiro à técnica de alguns analistas, termina prejudicando essa dinâmica toda, onde o analista se esconde atrás da técnica, se retira, se ausenta através do silêncio, por exemplo, e faz com que o paciente de alguma forma fique solitário, fique abandonado nesse propósito de ser entendido, compreendido e interpretado, o que incrementa muitas vezes a ansiedade persecutória. Os mecanismos de defesa do paciente ficam mais fortes, mais incrementados, porque também o ego do paciente vai fazendo uma leitura de nós. Cada vez que nós de alguma forma sugerimos alguma coisa para o paciente, ou que nosso esquema referencial teórico conduz o paciente para determinado caminho, o psiquismo do paciente, em especial o ego, também vai montando estratégias dentro dele para ver como fazer para lidar conosco. O paciente não vem se tratar porque ele tem deficiência intelectual, ele vem se tratar porque é neurótico. E o fato dele ser neurótico não impede que ele seja inteligente, então a própria inteligência do paciente vai utilizando esses mecanismos para ir driblando e nos colocando numa posição que ele possa nos neutralizar e não nós a eles, digamos assim. Então esse interjogo que existe é extremamente importante e tem que ser considerado, tem que ser examinado, assim como, por exemplo, os analistas que acham que
as vivências contratransferenciais podem ser prejudiciais ao paciente, porque seriam formas de interferir no destino da associação do paciente, da própria associação livre ou do mundo interno do paciente e colorir as respostas do paciente dentro da sessão, são analistas, por exemplo, que desconsideram a identificação projetiva, que são inoculações, conteúdos que o paciente inocula na cabeça do analista, fazendo com que muitas vezes ele se contra-identifique ou fique à mercê de determinados desejos não tão saudáveis, muitas vezes por parte do mundo interno, dos objetos internos do analista, fazendo com que então ele perca um pouco a capacidade interpretativa, perca a capacidade de pensar com profundidade e resolver questões práticas dentro da sessão de uma forma eficiente. Com essa impossibilidade de examinar determinados mecanismos de defesa do ego do paciente, como pode ser a identificação projetiva, o analista também perde uma capacidade gigantesca de entender o paciente nos seus mecanismos mais arcaicos, mais primitivos, fantasias, inclusive modos de funcionar, ansiedades primitivas que se manifestam através desse tipo de projeção e tudo mais. O bom senso nos diz que, de alguma forma, uma boa técnica analítica é aquela que tem um pouco de cada coisa, que o analista tem a liberdade de ir e vir, de jogar, que tem um bom conhecimento do seu esquema referencial teórico, e que usa as suas demais ferramentas, que muitas vezes são de um outro esquema referencial teórico, não exatamente do dele, mas que funcionam muito bem naquele momento, naquela sessão, com aquele material, com aquele paciente, mas que num outro momento ele já teria que trocar, então ele pode ir jogando, buscando, como se tivesse uma caixa cheia de ferramentas para cada situação. Ele utiliza uma ferramenta específica, não usa todas as interpretações, todas as ferramentas para todas as situações do paciente. Ele vai jogando, quanto mais complexa for a caixa de ferramentas, de instrumentos técnicos que o analista tem ao seu serviço dentro da sessão, maior a capacidade que ele tem de se adequar, de ajustar ou de movimentar situações específicas do mundo interno do paciente, mas com critérios. Quando uma ferramenta não funciona, ele passa para outra. Quando aquela não funciona, ele passa para outra. Umas funcionam mais do que outras, mas já no minuto seguinte, na associação seguinte, aquilo perde valor, porque aquela bitola, digamos assim, fazendo um pouco a metáfora, usando como uma metáfora, comparando com a mecânica, mudou e não se pode usar uma ferramenta grande para uma situação pequena. Então é necessário diminuir o tamanho, a insistência muda, já usamos um outro plano de clivagem e assim nós vamos o tempo todo buscando saídas interessantes para aquele material daquele paciente. Essa capacidade que nós temos de ir jogando, buscando, ora trabalhamos conteúdos mais primitivos, então vamos buscar mecanismos mais arcaicos de funcionamento mental, com ansiedades mais primitivas, perto do psicótico. Outras vezes o paciente aparece em conteúdos mais neuróticos, em situações mais tardias de rivalidade edípica, brigas entre irmãos, ansiedades de tipo ambivalente, amor e ódio. Então nós já abandonamos aquelas situações mais precoces e passamos para outras mais tardias. Estamos falando de um Freud mais tardio. Por outro lado, às vezes surgem situações narcísicas importantes, onde nós buscamos outro tipo de interpretação, e assim nós vamos vendo o que dizemos, em que momento e de que forma nós dizemos para cada um dos pacientes, e isso é o que vai determinar o destino da sessão, ou seja, o destino daquele material, daquele momento do paciente, daquela sessão em especial, em função daquilo que nós vamos dizendo para o paciente, como dizemos, quando dizemos, um pouco como Hacker, quando trabalhava o tema da técnica. Enfim, essa capacidade de ir e vir, que eu particularmente gosto de usar como capacidade artística, digamos assim, do conhecimento que o analista deve ter, e que alguns analistas criticam, dizem que isso não é arte, que não deve se considerar arte. Talvez seja uma forma mais poética de falar de algo tão difícil como é a técnica psicanalítica. De qualquer maneira, essa capacidade de ir jogando, de ver o que dizer, o que fazer em cada momento, e não dizer o mesmo para todos, nem sequer ter ideias pré-concebidas, ou chegar na sessão já com a sessão pronta, montada na cabeça daquele paciente, etc. Então, essa capacidade que nós temos de ir observando e montando a interpretação a partir daquilo que nós vemos do paciente é o que mais funciona, é o que realmente leva a que o paciente seja verdadeiro, autêntico e se mostre com mais profundidade. Bom, esse é um material bastante complexo, bastante técnico. A interpretação e seus destinos seria o título desse post de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.